Glória a Deus. Olá, amados. Paz, sejam com todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez juntos aqui para falarmos da palavra de Deus. E dessa vez, diretamente aqui do nosso templo, da igreja, matando a saudade, desses dias que temos feito os cultos online e feito no estúdio, não aqui na igreja. Nós queremos compartilhar com você, nesse dia, uma palavra muito especial. Um alerta de Deus, algo que o Senhor tem tocado no nosso coração, e nós temos já há alguns dias alertado a igreja sobre esse tema. O tema da nossa mensagem hoje é as 3 ondas espirituais da pandemia. Muito se tem falado, através dos especialistas, que essa pandemia tem pelo menos 3 grandes ondas. A saúde, que é afetada, a economia, que é destruída, e o psicológico das pessoas que ficam abaladas. Também nós temos 3 ondas espirituais que têm assolado a igreja e aqueles que creem no Senhor nesses dias. Nós temos visto que muitas vezes as pessoas têm já dado sinais de cansaço, de desânimo e de frieza espiritual. É claro, Jesus disse que devemos orar sempre e desanimar nunca. É o nosso lema nesse período de quarentena. Lucas 18, o dever de orar sempre e desanimar jamais, porque os dias são maus, então devemos buscar mais ainda o Senhor para nos apegarmos a Ele. E as 3 ondas que nós queremos falar é justamente sobre a negação, depois a aceitação e em seguida o comodismo, que já pode estar sendo sentido por algumas pessoas. Evidente que cada pessoa tem uma capacidade, uma estrutura diferente uma da outra para suportar as dificuldades. Mas uma coisa eu sei, e você que conhece a palavra do Senhor sabe: se não estivermos em comunhão, se não estivermos juntos, ainda que distantes, separados fisicamente, mas próximos espiritualmente, se não fizermos isso, nós seremos abalados. Mas se temos o Senhor, não seremos abalados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você e vamos começar o nosso devocional, um devocional especial, um devocional em que eu convido você a fazer uma reflexão. Não queremos julgar ninguém, mas alertar a igreja para esse período que nós estamos passando. Se você puder fechar seus olhos, vamos orar juntos. Pai, amado e santo, nós te pedimos que o Senhor venha tomar, meu Deus, a direção desse momento, dessa reflexão, venha falar conosco, venha nos ensinar a andar nos teus caminhos e a fazer a tua santa vontade. Deus, a tua palavra, o nosso coração, usa-nos, meu Pai, nesta noite, para falar a cada coração que hoje nos recebe. Sim, meu Deus, aquele que recebe a tua palavra, recebe sim o Senhor. E eu creio que esta casa está se abrindo para que a palavra possa entrar. Usa, ó Deus, essa transmissão, usa a nossa vida. Fala, meu Pai, conosco, no nome santo de Jesus. Eu creio, você que crê, diga amém. Quero ler com você o livro de Salmos, Salmo 137. Quero falar um pouco sobre o cativeiro de Israel, cativeiro na Babilônia, e assim falar das 3 ondas espirituais que atingiram Israel e que hoje, diante dessa pandemia, nós temos visto atingindo grande parte da igreja. Sem nunca esquecer que nós estamos vivendo um período escatológico, período do fim. Então, muitas coisas que estão acontecendo se encaixam no que a Bíblia diz a respeito do fim. E uma das coisas que a Bíblia fala sobre o fim é o esfriamento do amor das pessoas com relação a Deus e ao próximo e a si mesmo. E dessa forma é um afastamento das relações para com Deus. O mundo anda muito distante de Deus, mas eu e você precisamos estar próximos de Deus, porque devemos acolher o alerta dos profetas: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto.
porque não tarda a vinda do Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, nossos instrumentos, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, ó Jerusalém, a minha maior alegria. Até aqui, até o versículo de número 6. Glória a Deus. Amados, o Salmo 137, ele nos traz uma menção do cativeiro babilônico. O que é o cativeiro babilônico? O período em que Israel foi levado, foi arrancado da sua terra e levado para a Babilônia. Um período de escravidão, um período desafiador, um período que durou 70 anos. Quando a gente lê o profeta Jeremias, sobretudo, nós entendemos muito a respeito desse cativeiro. O povo havia pecado, e porque havia pecado, a mão do Senhor pesou contra a nação eleita, e Israel foi entregue nas mãos dos seus inimigos. E por 70 anos foi levado cativo. Mas o Senhor não os abandonou e pôs a sua mão para livrá-los da opressão e os sustentou durante o cativeiro. Mas o Senhor também fez uma promessa. O Senhor disse que o cativeiro ia passar. E o cativeiro passou. E eles superaram aquela opressão. Mas durante o cativeiro nós encontramos algumas reações que nos fazem lembrar dos dias de hoje. Nos faz pensar como nos dias de hoje. Naquele período, Israel havia deixado o culto, a adoração. Eles adoravam o Senhor. Sião, o Monte de Sião, lugar de adoração, a referência em Jerusalém, a referência à adoração, a referência ao que o povo entendia como um lugar de adorar o Senhor. Eles deixaram tudo, porque foram arrancados de lá. Esse povo foi oprimido, eles estavam tristes, passaram por lutas, tiveram perdas, foram reconstruir a vida em um lugar longe. Então, a primeira reação que aconteceu com Israel, quando eles saem da sua nação para o cativeiro, é que eles passaram por aquela fase, a primeira onda da negação. Eles não queriam aceitar, eles saíram chorosos, revoltosos, eles não conseguiam compreender por que eles estavam passando por aquilo. Na maioria das vezes eles não conseguiam entender que eles haviam pecado e precisavam se arrepender dos seus pecados. E até aqui, quando a gente lê o Salmo 137, a gente percebe em que no final do Salmo ainda há um questionamento sobre os opressores, mas não há um questionamento sobre as atitudes erradas do povo de Deus para com o seu Deus. Então, eles primeiro, eles não aceitam, eles reagem, eles choram, lamentam, eles se abraçam e eles falam uns para os outros: como nós temos vontade de estar em Sião, na casa do Senhor, e adorarmos ao nosso Deus, mas isso nos foi tirado, isso nos foi impedido, isso nos foi arrancado. E eles choravam muito. Depois eles chegam na terra, o profeta Jeremias diz: aquietem o coração de vocês, construam casas, orem pela paz das cidades onde vocês vão morar, porque havendo paz na cidade, há paz no nosso meio. Nós sempre temos que orar pelo nosso bairro, pela nossa rua, pela nossa cidade, pela nossa nação, porque se há paz no lugar onde vivemos, se há prosperidade no lugar onde estamos,
a bênção do Senhor sobre aquele lugar e sobre a nossa vida. Afinal, nós fazemos parte do contexto social do lugar que nós vivemos. Então, depois que Israel começa a construir suas casas, de arranjar trabalho e plantar vinhas, eles começam a segunda fase, a segunda onda, a da aceitação. Eles ainda sentem saudade de Sião, mas eles já não choram mais. Eles sentem vontade de voltar, mas já estão começando a construir ali uma estrutura. Eles vão ali se adaptando à nova realidade. E eles ainda estão juntos, eles ainda falam muito sobre Sião, mas começa a acontecer um fenômeno terrível. Eles começam a se envolver com o dia a dia, os afazeres ali na Babilônia, e a fazer plantações, e a planejar sonhos, a projetar conquistas, e eles começam a se esquecer do Senhor, já não tem mais o templo, e eles já não leem mais a Bíblia, e eles já não se reúnem mais em adoração, e acontece algo tão terrível, que durante o cativeiro babilônico, Israel esqueceu até a sua língua materna. Eles já não conseguiam mais falar o hebraico. Eles estavam no meio do povo babilônico e eles começam a ser influenciados pelos dialetos locais, sobretudo pelo aramaico. E aí eles começam então a se esquecer da língua materna. Aqueles que foram nascendo durante o cativeiro não eram ensinados sobre a língua, sobre o hebraico. Eles já não cantavam mais os cânticos do Senhor na sua língua original, já não liam os textos originais da Bíblia, e portanto eles foram se esquecendo de cultuar e adorar o Senhor, deixando isso de lado. Aí veio a terceira onda, eles se esqueceram completamente do Senhor, já não tinham mais saudades de Sião, já não lembravam mais dos cultos, já não buscavam mais o Senhor, eles estavam ali envolvidos com a cultura babilônica. Evidente que há sempre um remanescente de Deus, há sempre um grupo que permanece. Havia os que choravam debaixo dos salgueiros, haviam aqueles que ainda encontravam motivos de adorar o Senhor, porque eles eram do Senhor. Então eles choravam, adoravam, mantinham a sua língua, cantavam os louvores na sua língua original, liam os textos originais, ainda falavam dos feitos e das maravilhas do Senhor, e eles lembravam aos cativos que havia uma promessa que eles não poderiam esquecer. E qual era a promessa? A promessa é que o cativeiro ia passar. O povo estava esquecendo que o cativeiro ia passar. Eles não se importavam mais com as promessas, mas o Senhor mandou avisar que eles permanecessem firmes, porque o cativeiro ia passar e o Senhor não se esqueceu do seu povo. O profeta Jeremias diz que Deus tinha planos e projetos maiores e melhores para o seu povo pós-cativeiro. Cativeiro era um período de disciplina, de aprendizado. Mas o que o povo aprendeu no cativeiro? Então, a partir dessa história, a partir da cultura de Israel, eu quero falar para você a respeito da pandemia. Eu não estou fazendo apenas um paralelo e também não estou dizendo que é tudo exatamente igual. Eu estou falando de experiências negativas no meio do povo de Israel, como eles lidaram com isso, para que nós também venhamos aprender a lidar com as experiências, sejam elas positivas ou negativas. É claro que estamos passando um período difícil, um período de adaptações, um período que a gente tem que reaprender muita coisa, um período que a gente tem andado aflito, preocupado, a gente ora por um, ora por outro, ora por nós mesmos, nos importamos sim com as pessoas que estão sofrendo a morte dos seus entes queridos, nos importamos com aqueles que estão enfermos, nos importamos com aqueles que estão no grupo de risco, nos importamos com aqueles que estão mais distantes, nos importamos com isso. Isso atinge sim o psicológico das pessoas, e a igreja não está fora desse contexto. Então nós sentimos isso, mas nós temos o Senhor e temos que aprender a lidar com situações difíceis, porque o Senhor nunca nos abandona. Uma grande lição que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é que apesar do cativeiro, Deus está com o seu povo. Deus está encontrando ali soluções, Deus está socorrendo os seus, e Ele não se esquece da sua promessa. Havia uma promessa de Deus para o seu povo, e a promessa se cumpriu. Sabe por quê? Porque todas as promessas de Deus sempre se cumprem.
Então, se firme na verdade, se firme na palavra de Deus, a promessa se cumpre. Deus está preparando a saída desse cativeiro, desse tempo difícil que nós estamos passando, e nós vamos alcançar a promessa do Senhor para as nossas vidas. Quais são as ondas que eu quero falar aqui? Baseado na história de Israel, baseado na nossa experiência do dia a dia. É que eu me lembro quando começou aqui no Ceará o nosso isolamento social. Um feriado do dia 19 de março. Feriado do dia 19 de março. Nós estávamos no dia 18, uma quarta-feira. Estávamos aqui na igreja, num culto de mulheres. E foi o último culto que nós realizamos aqui na igreja, antes, né, da quarentena. E na quinta-feira, no feriado, o governador decretou, né, a quarentena, que não poderia abrir a igreja, que não poderíamos ter os cultos. E a primeira reação das pessoas, dos irmãos, foi a reação de Israel, a de negação, o de não aceitar. Não aceitar essa situação. Eu me lembro que as pessoas mandavam mensagens para mim, ligavam e diziam: pastor, o senhor não vai deixar de fazer os cultos na igreja não, né? Vamos abrir a igreja, vamos fazer os cultos. Eu dizia: não, nós não podemos fazer os cultos na igreja. Nós não podemos abrir a igreja, nós estamos diante de uma pandemia e tem um decreto, mas não é só o decreto, porque se o decreto fosse apenas para cercear a nossa liberdade religiosa, a gente faria. Mas havia sim uma pandemia que o prudente era evitarmos de colocar em risco a vida das pessoas que Deus nos deu a missão de proteger. Então, nós como pastores, nós não íamos arriscar a vida das pessoas. E foi necessário a gente conversar com muita gente chorava. Algumas vezes pessoas vinham na porta da igreja, nos dias de culto, saber se por acaso não ia abrir. Muitas vezes eu estive aqui na igreja, as pessoas passavam e diziam: ô pastor, não vai abrir não vai ter o culto não. Era o não aceitar. E as pessoas choravam, e pessoas estavam ali: vamos orar juntos, vamos valorizar mais a comunhão. Muitas vezes a gente nem se importava com a comunhão. Quem sabe você era alguém que nem se importava tanto de falar com os irmãos da igreja, terminar o culto, você saía sem falar com ninguém. Quantas vezes nem vinha para o culto e nem se importava com as pessoas. Mas quando nós perdemos aquele momento de comunhão, passamos a valorizar aquele momento. E essa primeira onda, ela foi marcada por essa não aceitação, por essa negação, por dizer: não pode ser assim, não pode ser assim, vamos voltar logo. Não, eu me lembro que as pessoas diziam: pastor, se eu acho que o mês que vem volta, o meu coração apertava, porque eu sabia que não voltava. E as pessoas diziam: o mês que vem a gente está de volta no escudo da igreja. Eu sorria, mas chorava no meu coração, porque na verdade eu sabia que a coisa ia se estender mais tempo. Mas a gente dizia: vamos permanecer juntos, vamos permanecer firmes, vamos pensar em alternativas. E então superamos a primeira onda, que foi a de como pode ser isso, sem eu estar junto com meus irmãos, sem estar louvando na igreja, sem estarmos ali em comunhão na entrada da igreja, apertando as mãos dos outros, nos abraçando, aqui na casa do Senhor, correndo com as crianças ali na escolinha, na hora do lanche, estando aqui, vendo os nossos louvores aqui no telão, e todo mundo reunidos. E assim a gente passou aquela primeira fase em que a gente não queria aceitar. Mas a gente entendia que há um propósito de Deus para todas as coisas, Deus está conosco. Mas veio a segunda onda. E qual é a segunda onda? A segunda onda era aquela de se adaptar, é a aceitação. Primeiro vem a negação, depois vem a aceitação. Israel primeiro não aceitou de jeito nenhum o cativeiro, depois veio a adaptação. Construam casas e habitem nelas. Plantem vinhas e colham seus frutos. E assim começou-se a fase da adaptação. Eram grupos de oração, eram mensagens sendo mandadas uns para os outros, como ainda estão sendo por muitos. Era a participação nos cultos online, que rapidamente improvisamos e começamos a fazer os cultos online.
e as pessoas mandando mensagem, e ansiosas, meia hora antes do culto começar, as pessoas mandavam mensagem, pastor, vai ter o culto, vai começar, e sentavam no sofá e postavam fotos com toda a família reunida, e mandando para os amigos. Foi a segunda fase, vamos nos adaptar, agora a gente vai ter cultos à distância, não podemos estar vendo os irmãos, mas vamos formar grupos, vamos ficar mandando mensagens uns para os outros, vamos perguntar como é que eles estão, vamos perguntar como é que está a quarentena, como é que está a sua família, vamos ler a Bíblia, se você está orando. Foi a segunda fase, a adaptação. Que essa fase que nós ainda estamos vivendo em uma grande parte, a dos cultos online, nós tivemos que nos adaptar, a nossa vontade de estar vendo as pessoas e passamos a ter que imaginar que nós estamos vendo as pessoas ao nosso redor, porque nós queremos que essa transmissão chegue até você e o Espírito Santo faz a obra. Eu creio, você crê, diga amém. Mas a segunda onda, ela tem um curto período de duração. A segunda onda é uma transição, em que a gente sai da primeira onda e que se a gente não se fortalecer mesmo no Senhor, em vigiar, orar, buscar ter intimidade com Deus, ler a Bíblia, ouvir louvores, cantar louvores, tirarmos momentos para orarmos, porque você vai começando a ficar com um tempo muito ocioso, aí começa a dormir mais do que o que deve, aí mexe com o relógio biológico, começa a ficar preocupado com as situações, começa a sentar muito tempo no sofá porque não pode sair, aí começa a ver a TV, notícias ruins, aí você começa a deixar de ouvir as boas novas da salvação e começa a ouvir as más notícias do mundo, e aí começa a esfriar. Aí chega o dia do culto, eu já não me lembro mais que é o culto, e o simples fato de eu poder ligar a TV ou o celular e assistir o culto parece uma coisa tão simples, começa a ficar difícil. Não, é porque na hora do culto, exatamente, eu passei o dia todo em casa, mas na hora do culto, eu vou engomar roupa, eu preciso lavar roupa, eu preciso arrumar a casa, eu preciso fazer um trabalho da escola, porque eu preciso mandar uma mensagem para alguém da minha família, o dia inteiro em casa, mas a gente já começa a não sentir mais falta de Sião, não começa a sentir mais o desejo de orar, o desejo de ouvir ali aquele momento de comunhão, a palavra, de ouvir o pastor falar o nome dos irmãos, de mandar um alô, de mandar ali uma mensagem para os irmãos, vai se tornando uma acomodação espiritual em que já não me faz falta. No começo a gente chorava, agora a gente já diz, não tem um motivo para cantar os louvores de Sião, eu não tenho motivo para estar aqui orando, porque agora eu estou distante, estou em casa, eu faço isso depois. Eu dizia essa semana que a gente sentava antes do culto começar no sofá, agora a gente diz assim, qualquer dia desse eu assisto esse culto porque ele está gravado, então eu estou aqui maratonando as séries da Netflix, que não vão te edificar para você ir para o céu, serve para a diversão do momento, mas não pode tomar o lugar do teu tempo com Deus. Temos o dia todo, a maioria das pessoas, com poucas exceções, a maioria estão em casa e tem tempo pode dividir melhor o seu tempo e guardar um tempo para o Senhor, para naquele momento podermos nos comunicarmos, temos um relógio de oração, podemos orar vários momentos no dia, mas você já percebeu o que muita gente diz, pastor, eu não estou conseguindo encontrar um tempo para orar. Mas o que você está fazendo? Passando o dia todo em casa. É a acomodação, é a terceira onda. A segunda onda é um preparo, aonde Satanás investe para fazer com que você comece a deixar de interagir com seus irmãos. Começa a acontecer um desânimo, e você começa a dar as desculpas, o para depois. E quando você cuida, você mergulhou na terceira onda, que pode ser fatal, pode ser mortal, pode ser destrutiva para a sua vida espiritual. É aquele momento em que nós perdemos a sensibilidade das coisas de Deus. É aquele momento que você diz assim, eu nem sei, não sei se tinha culto hoje, ou foi ontem, ou é amanhã, não sei, porque eu já não estou mais participando.
A gente só se esquece, irmãos, daquilo que não faz parte da nossa vida, daquilo que não é algo solene para nós. É por isso que a gente vai deixando para depois. Mas você pode estar deixando a sua aliança com Deus e mergulhando no fracasso espiritual, no abismo espiritual, porque nós estamos vivendo um período em que o cativeiro, esse momento, vai passar. Mas quem está esperando pela promessa? Quem está firme para suportar até o fim? Será que o vento das provações, quando balançarem a sua figueira, os frutos vão permanecer ou vão cair todos e apodrecer? É necessário mantermos aquilo que nós encontramos aqui no texto, é muito lindo, se praticado. Os louvores de Sião, o reconhecimento da palavra, a cultura que nós temos, o que nós temos escutado muito, que muitos cristãos não assistem o culto, mas estão aí vidrados nas lives do mundo, estão se adaptando à Babilônia, estão começando a gostar do cativeiro, estão começando a achar bom não poder ir para a igreja, porque é uma desculpa a menos que eu tenho que dar. Tudo bem, você pode fazer isso, mas você está negociando a tua salvação, a tua morada no céu, porque não dá para ter os dois, não dá para ter o mundo e a salvação em Jesus. Não dá para desprezar o reino e depois querer herança nele. Não, quem renuncia à herança, renuncia tudo. Então, cuidado, porque é evidente que aqueles que estão vigilantes, firmes, orando e buscando, esses estão fora dessas ondas. Mas eu estou chamando você a fazer um diagnóstico seu, como você está durante essa pandemia. Você tem orado, você tem lido a Bíblia, você tem buscado interagir com a igreja. Quando eu falo assistir os cultos, eu não estou falando apenas de você ligar a sua TV ou seu celular e procurar cultos e assistir, não. Isso aí você pode fazer e fazer em outro momento. Eu estou perguntando se você tem estado em comunhão com a sua igreja, com seus irmãos. É ali na hora do nosso culto. É ali ouvindo as mensagens e mandando ali a sua mensagem, o seu alô, paz, como vão? E ali as pessoas estão interagindo e vendo que você está participando. É o momento de você ouvir a palavra dos seus líderes, que se importam com você, que se preocupam com você, que oram por você e que tem uma palavra que o Espírito Santo nos dá para o nosso povo, porque existe uma cobertura espiritual que nos envolve. É necessário dar importância a isso. Então, muitas vezes a gente fica abismado com a atitude das pessoas, e eu tenho repetido muito o que o apóstolo Pedro tem dito: quando o fim se aproximar e você estiver diante de sinais tão grandes como essa pandemia, como deve ser o seu procedimento? Deve ser de buscar mais ao Senhor, deve ser de orar mais, deve ser de vigiar mais, e não mergulhar no mundo e no pecado. Nunca foi tempo bom para pecar, irmãos. O pecado sempre gerou a morte. Mas se tem um tempo que você tem que lutar contra o pecado e se apegar a Deus, é quando você vê os sinais que nos levam para a proximidade do fim. E nós estamos nos aproximando do grande dia da vinda de Jesus, do término desse cativeiro. E como você está? Será que você está dizendo assim: como é que eu posso cantar os louvores de Sião? Como é que eu posso me envolver com a palavra de Deus? Escute, irmãos, Israel viveu uma aliança com o Senhor, mas bastou o cativeiro babilônico para a maioria deles se esquecerem completamente do Senhor. Os sacerdotes falavam o hebraico e eles já nem conheciam mais essa língua, não tinha mais conexão. Como é que está a sua conexão com os seus líderes? Será que você consegue ouvir a nossa voz? Será que você consegue obedecer a palavra do Senhor? Ou entra pelo um ouvido e sai pelo outro? Sinais de que você possa estar sendo atingido por essas ondas. Pastor, eu sinto todos esses sintomas, o que eu tenho que fazer? Você precisa voltar a adorar, voltar a chorar na presença de Deus, voltar a buscar ao Senhor, voltar a sentir o desejo de estarmos em comunhão, voltar a ter o desejo de estar na igreja, e que, portanto, eu quero participar sim dos cultos online, eu quero participar
das conversas, dos chats que acontecem, ali dos grupos, do quiz que é colocado lá, do plano de leitura. Nós estamos lendo Mateus no mês de maio, um capítulo cada dia. E quantas pessoas a gente às vezes fala e diz, não estou sabendo de nada porque estou sem tempo. Muitos têm dito que essa pandemia revelou uma espiritualidade superficial em muitas pessoas. Na verdade, havia apenas ali a frequência a um ambiente, como se fosse ali um clube social, um lugar apenas para eu me encontrar com pessoas. Eu já não me apego ao Senhor, já não busco mais. E é necessário você saber que é nesse momento que só sobrevivem aqueles que se fortalecem no Senhor. Digo fraco, eu sou forte. O Senhor é a nossa força. Não pense que se nós buscarmos a vitimização espiritual, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus, que não. Que Deus não toma por inocente as nossas atitudes de comodismo, porque nós não queremos sair da zona de conforto que nós adquirimos. É necessário rever, irmãos, como nós temos vivido durante esse período da pandemia, porque eu sei que no início foi muito bom. Quando começou a pandemia, eu nunca vi tanta declaração de amor pela igreja, não aqui apenas, mas em todo lugar. Depois vamos divulgar os cultos online no Brasil todo. Tinha dias que a internet nem funcionava, porque era tanta gente nas lives, mas depois nós estamos nos aproximando. E em muitos lugares, em muitas pessoas, já começamos a terceira onda. É aquela que a Babilônia começou a ocupar tanto o nosso espaço, o nosso tempo, em que não nos lembramos mais de Sião. Ei, como é que você está? Você lembra do Senhor? Você lembra da sua aliança com Deus? Você lembra da comunhão com a sua igreja? Ou você se ocupou muito nesses dias de quarentena? Mergulhou, quem sabe, ali nesse túnel terrível das notícias ruins a respeito da pandemia? Está afundado nas preocupações desta vida? Ou quem sabe se deleitou no conforto de ficar em casa assistindo TV, filmes, séries, trancado no quarto com o celular, conversando com pessoas estranhas e não lembrando de conversar com a pessoa que mais te ama, o Senhor? Eu não sei avaliar a sua vida e nem quero, mas como profeta de Deus, com o propósito que o Senhor nos deu, que é o de salvar, o de alertar as pessoas para a salvação, de que nos adianta saber do diagnóstico e não ajudar as pessoas a se tratarem. Então, a nossa reflexão das 3 ondas espirituais da pandemia é um alerta de Deus, para que eu e você venhamos ser vigilantes, estarmos acordados, apercebidos, porque esse é o momento das 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens tolas. Porque quando se aproxima a chegada do noivo, nós temos que ter azeite, a nossa lâmpada tem que estar acesa. Não descuide, meu irmão. Esse é o momento de se firmar no Senhor. O profeta Jeremias chegou para o povo no cativeiro e disse assim: não deixem de buscar ao Senhor, porque Deus tem planos para o seu povo, para o remanescente fiel. Deus tem preparado tempos melhores. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho para vós, planos de bem e não de mal. Deus tem o melhor para a tua vida. Você crê nisso? Diga amém. Então eu queria convidar você a refletir sobre isso. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor fortalecimento. E você vai avaliar a você mesmo. Esse é o nosso devocional. Avalia você mesmo. Que fase você está? Você sabe que as pessoas têm tempos diferentes, então pessoas avançam, pessoas recuam nas fases. Tem pessoas que podem estar ainda na primeira fase, né, ainda chorando porque não podem vir à igreja, ainda desejando estar na porta da igreja, quem sabe está na segunda fase, né, mandando mensagem para os amigos ali, chorando, se ajoelhando de frente para a televisão, sentindo a presença de Deus. Mas quem sabe você está nessa pior fase. Você não tem tempo para Deus. Olha que tapa na cara, irmãos, essa pandemia nos deu.
Quantas pessoas diziam que não vinham para a igreja, que não oravam, que não jejuavam, que não liam a Bíblia, porque não tinham tempo, eram muito ocupadas e agora estão absolutamente 24 horas em casa. E você percebeu que você continua sem tempo para Deus? Continua tendo dificuldade de assistir os cultos, você continua tendo dificuldade de orar. Você percebeu que a gente continua com dificuldade para ler a Bíblia, com dificuldade de buscar o Senhor, porque na verdade nunca foi tempo, nunca foi falta de tempo, foi uma espiritualidade superficial. Você sabe por que muitos cristãos estão mais tempo aí nas lives mundanas do que buscando o Senhor? Porque na verdade eles sempre viveram uma espiritualidade superficial. Mas a pandemia nos deu a oportunidade de a gente rever isso. E por isso que o Senhor está dizendo para você, cuidado, que Satanás está lançando contra ti a terceira onda, a de frieza, a de um esfriamento espiritual tão grande que você não se lembra mais de Deus, amanhece e anoitece e não busca mais o Senhor. Que o Espírito Santo aqueça o seu coração, fortaleça a sua vida, a sua alma, e você se levante como aquelas virgens prudentes que têm lâmpadas acesas e azeite na vasilha para permanecer firmes em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê? Diga amém. Eu quero convidar você para orar e que esta oração, a qualquer tempo que você possa ouvir, você possa participar e buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor fortalecimento, dizer: Espírito Santo, me ajuda. O salmista diz que ele pede ao Senhor no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim, Senhor, não deixa a minha lâmpada apagar. Eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Essa deve ser a nossa oração nesses dias. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. Esse cativeiro, essa provação, essa disciplina que a humanidade está passando, esse momento de confinamento que todos nós temos que enfrentar, não pode ser o nosso fim. Na verdade, é um momento que vai nos aproximar mais de Ti, então nós queremos buscar mais ao Senhor. A humanidade teve que enfrentar um break. Deus fez o mundo parar. E agora nós temos a oportunidade de avaliar que tipo de cristão nós somos, como deve ser o cristão desses dias. O apóstolo Pedro diz que ele deve ser alguém que busca a santidade e a piedade. Como deve ser o procedimento do povo de Deus durante um período como esse, pandemia? Ele diz: devemos buscar santidade e a piedade. Santidade, a espiritualidade interior. Sem santificação ninguém verá a Deus. É preciso buscar mais a Deus, orar mais, vigiar mais, se arrepender dos pecados, buscar mais ao Senhor, valorizar o que é importante. Irmãos, vocês perceberam nessa pandemia quantas coisas de tanto valor perderam o valor. O dinheiro que o homem achava que comprava tudo, viu que não comprava. A tecnologia, a ciência que se tanto exalta, a ciência, se tornou inútil diante da pandemia. O mundo que confiava na grandeza dos poderosos, dos homens, estão aí de joelhos diante do medo que esse vírus tão pequeno que nós não conseguimos enxergar. Não é que o vírus é invisível, a gente costuma dizer isso, né? O vírus é um inimigo invisível. O vírus é um inimigo tão pequeno que a gente não consegue enxergar, mas ele foi tão grande que deixou a humanidade desesperada. Mas existe um Deus grande e poderoso. Ao contrário do vírus, o vírus é tão pequeno que a gente não enxerga. O nosso Deus é tão grande que a gente não consegue ver. Ele é poderoso, Ele é santo, e Ele está com você, e Ele quer te abençoar. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos buscar o Senhor. Pai amado e santo, nós apresentamos ao Senhor o nosso devocional. Aonde essa transmissão chegar, meu Deus, em cada coração que ela alcançar, vem fazer, meu Deus, um milagre. Nós não queremos esfriamento, nós não queremos, meu Deus, enfraquecimento espiritual, nós queremos força, vida, unção, poder
e a tua presença. Queremos buscar mais ao Senhor. Esse cativeiro vai passar. Porque como o Senhor disse a Israel na Babilônia, o cativeiro vai ter fim. Também o Senhor tem para nós novos tempos. Essa pandemia vai ter fim. Esse tempo ruim vai passar e nós vamos viver um novo tempo de Deus. Mas como está a tua vida? Então busca o Senhor, eu quero voltar, diga para Ele, eu quero voltar aos teus braços, aos teus rios, à tua presença, Senhor. Vem trazer avivamento, fortalecimento. Eu quero aprender a valorizar, meu Pai, Senhor, os pilares espirituais da minha vida, porque isso me permitem estar de pé diante do Senhor. Por isso, Espírito Santo, Tu és aquele que nós precisamos, que nós desejamos, amado da nossa alma, aquele que pode mudar essa situação, vem trazer calor, o fogo da Tua presença sobre a nossa vida. Pai, nós pedimos isso. Vem nos livrar, Senhor, dessas 3 ondas malignas causadas pela pandemia. E vem nos fortalecer, de maneira que nós venhamos chegar do outro lado, firmes no Senhor, fortalecidos e mais sedentos, com mais desejo de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, mais fortalecidos para anunciar a Tua palavra, mais firmes na esperança da Tua volta, que não venhamos ser abalados, que não venhamos ser derrotados, mas vencedores e fortalecidos com a Tua santa presença. Faz isso, meu Deus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique firme no Senhor, pois o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Deus abençoe. Boa noite, Pai, seja convosco.